Bom dia, na paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã de domingo para fazermos o estudo da Palavra de Deus, dando continuidade à lição que nós começamos na semana passada, onde fala sobre os sinais proféticos do fim do mundo. E estamos tratando desse assunto porque estamos vivendo esse momento aí da pandemia, do coronavírus. Muitos de vocês devem estar ouvindo falar é o fim do mundo, é os finais dos tempos. E vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre essas questões. Realmente estamos nos finais dos tempos? O que aconteceria nos finais dos tempos? Que sinais são esses descritos pela palavra de Deus? Então, para tratar este assunto, nós estamos baseados em dois textos da palavra de Deus, que eu vou estar lendo nesta manhã com vocês. E o primeiro se encontra em Mateus 24, a partir do verso 4, eu vou ler e diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O outro texto se encontra lá em Lucas 21, a partir do verso 9, diz assim: Quando ouvirdes de guerra e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Então nós vimos aí que a palavra de Deus fala sobre as pestes, fala sobre a fome, e que quando essas coisas acontecessem, ainda não era o fim. Porque é importante a gente estar colocando aqui nesta manhã que uma coisa são os sinais que revelam que estamos próximos ao fim. Mas o fim, nós não participaremos dele. Por quê? Porque Jesus, antes do fim, virá buscar a sua igreja. E nós subiremos com ele. E depois, outros acontecimentos ocorrerão, e aí acontecerá então o fim do mundo. Mas quando o fim do mundo acontecer, é importante que a gente entenda que nós, como igreja, já teremos sido arrebatados. O que nós esperamos? Nós esperamos o arrebatamento. Então, quando nós lemos aqui, ainda não é o fim, são sinais. E o fim, em nome de Jesus, nós não veremos. Nós não estaremos aqui para presenciar o fim do mundo, porque antes disso nós temos a promessa em Cristo Jesus que Ele voltará nas nuvens para buscar a sua igreja e nós subiremos com Ele. Então eu louvo a Deus pela sua vida e pela vida de todos aqueles que já se converteram, aceitaram a salvação através da cruz de Jesus, para que a gente possa herdar o reino celestial. E agora, com todos esses sinais, toda essa aflição, o que faremos? Devemos permanecer firmes na nossa fé, para não perdermos a nossa salvação. E essa é uma questão importante que nós vamos tratar aqui nesta manhã, porque nos finais dos tempos muitas coisas aconteceriam que acabariam nos levando à apostasia, a se desviar da palavra, a temer, a se tornarmos incrédulos. É isso que nós não podemos deixar acontecer, nos abater,
nos entristecermos. O texto que nós lemos, todos dois dizem, né? Um diz, não vos perturbeis, e em Lucas nós temos, não vos assusteis. Então, meu amado, eu trago essa palavra nesta manhã, esse estudo nesta manhã, para te tranquilizar e dizer que Deus está apenas cumprindo a palavra dele. E que tudo que Deus faz é bom. E todos esses acontecimentos nos dão oportunidade de ficarmos mais próximos de Deus, da sua palavra e de evangelizarmos pessoas para que não fiquem aqui até o fim do mundo. Que nós possamos subir e levarmos vidas conosco antes que todo o mal aconteça. Mas até lá, algumas coisas nós vamos precisar passar, nós já temos passado, e uma delas é a pandemia do coronavírus, né? Então a palavra de Deus diz que haveria fome, doenças, pragas, todos esses são os sinais do tempo, dos finais dos tempos, na verdade, né? Um outro sinal importante que a gente quer colocar nesta manhã, que todos nós também já conhecemos, é o avanço da ciência, né? A tecnologia, ela vem se crescendo, né? Os estudos científicos e a tecnologia hoje ela está sendo utilizada na medicina, através dos robôs, né? A robótica que já está aí, os robôs sendo preparados até para fazer cirurgias, né? Elas também auxiliam no tratamento da saúde, auxilia na educação, como nós estamos aqui hoje fazendo um ato educativo através da tecnologia, em questão de segurança, na economia, no comércio, enfim. Não tem hoje como viver sem tecnologia, viver sem ciência. E também a ciência também avança muito no estudo das doenças para que curas de algumas doenças, vacina, nós estamos aí aguardando agora, né? Devemos orar, pedir a Deus para dar sabedoria, dar inteligência aos químicos, aos médicos, aos profissionais, aos cientistas que estão todos trabalhando na busca do remédio para tratar o coronavírus, e também os cientistas na busca de uma vacina, se criar uma vacina. E isso vai acontecer, nós sabemos que isso vai acontecer porque esse também é um dos sinais do fim do tempo, onde a ciência iria avançar e nós, em nome de Jesus, vamos chegar lá, e esse avanço vai beneficiar toda a humanidade quando essa vacina for descoberta. Temos também a crise econômica mundial, que é considerada também um sinal dos finais dos tempos, e nós sabemos que toda a comunidade mundial, hoje ela está interligada em questões econômicas, onde um país depende do outro para travar essas relações de consumo, relações de bens e tantos outros negócios, né, que existem nesse mundo globalizado. E com isso gera-se uma grande vontade de dominar, né, o domínio das coisas. Então, uma nação quer dominar a outra, uma quer ser mais que a outra. Nós vemos aí essa guerra da China com os Estados Unidos. A China quer ser a maior potência, os Estados Unidos se diz a maior potência. E aí fica aí todos esses alertas do cumprimento da palavra de Deus, né? A outra questão é essa questão da globalização, que é um sinal muito forte. E aí Jesus chama a atenção da gente nos evangelhos, onde ele coloca sempre em primeiro lugar o reino de Deus como assunto primordial, central e principal. Sempre ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Já o segundo assunto depois do reino de Deus que Jesus mais tratou e que deu mais prioridade foi a questão das riquezas.
Exatamente por quê? Porque ele sabia que um dos problemas cruciais do ser humano hoje é o amor às riquezas, o amor ao dinheiro, né? E todas essas questões aí, a palavra de Deus já explora, já diz, já profetizou sobre isso, né? Que a globalização econômica, ela tem sido alvo de investidas satânicas, e há um poder espiritual no dinheiro que o diabo e os demônios e os ímpios exploram muito bem. Você acredita nisso? Que há um poder espiritual no dinheiro que gera essa sede, essa ganância, essa coisa de conquista, de querer sempre mais. Então, ser ganancioso e amar as riquezas é o mesmo que adorar a Mamon, que é um falso deus, né? Um ídolo mudo que vem escravizando as pessoas ao longo dos tempos para que lhe sirvam. E Jesus foi muito enfático nisso. E ele disse lá em Mateus 6:24, Jesus disse assim: olha, ninguém pode servir aos dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E diante de toda essa situação aí que nós estamos vivendo, cabe aqui um comentário, que nós estamos diante de uma guerra contra o coronavírus. Paralelo a isso, nós temos uma guerra política por recursos, onde governadores dos estados estão pressionando e querendo dinheiro do governo federal, a Câmara dos Deputados pressionando, o Senado, todo mundo, porque o governo tem que liberar dinheiro, o presidente tem que liberar dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. E nós sabemos que realmente isso vai ter que acontecer. O nosso presidente já vem estudando essa liberação de dinheiro, só que nós também sabemos que essa liberação de dinheiro, ela começa a sair lá do governo federal e até chegar aqui embaixo no povo, chega muito diminuído. Por quê? Porque a hora que os homens veem aquele volume de dinheiro, eles não se controlam. Eles se deixam dominar por Mamon. Então daí esse poder espiritual que a palavra de Deus fala acerca das riquezas, acerca do dinheiro. E isso vem se agravando. Nós já vivenciamos isso aqui no Brasil, essa sede por acumular bens e riquezas que tornou os nossos políticos e grandes empresários trilharam o caminho da corrupção, tirando do povo empregos, direito à saúde, alimentação, moradia, tudo por conta de todo o dinheiro que eles, através da corrupção, agarinharam para eles. E isso aí é uma coisa terrível. É um demônio terrível, o amor às riquezas, o amor ao dinheiro. Se nós devemos sempre buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e saber que as outras coisas serão acrescentadas. Então eu aproveito até para falar para você nesta manhã que se você está preocupado com o seu salário, que você está preocupado com o seu emprego, com a sua provisão, isso procede a sua preocupação, porque estamos realmente vivendo um momento difícil, mas vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque eu creio que Deus vai acrescentar e não vai deixar faltar nada aos seus servos. Amém, querido? Vamos tomar posse do que está escrito na palavra de Deus. Mais do que nunca nós precisamos nos achegar à palavra de Deus e dizer que ela é regra de vida para as nossas, ela é regra para as nossas vidas, e que nós confiamos nessa palavra, nós nos apropriamos dessa palavra que diz que buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém?
Outros sinais importantes diz respeito à questão do petróleo como combustível mundial, que nós sabemos que hoje há uma grande preocupação mundial em relação à escassez do petróleo. Tudo no mundo hoje está sendo movido, transportes, tudo pelo petróleo, insumos, enfim, tanta coisa que hoje tudo precisa do petróleo. E essa é uma preocupação, a escassez desse bem que move o mundo. Então, sem petróleo, os meios de transporte e os complexos industriais, tantas coisas ficariam parados, né? Então, isso aí, essa escassez do petróleo é um sinal de tempos difíceis, tempos que nós vamos vivenciar. Haverá também soluções políticas para crises econômicas cada vez mais frequente. Nós sabemos que as crises realmente econômicas, elas têm sido muito frequentes, as nações têm se degladiado aí pela questão das riquezas, do poder, da dominação, os armamentos estão sendo construídos, se fala em armas de tudo quanto é tipo, arma biológica, e dizem até que este coronavírus foi produzido como uma arma de ataque ao mundo para que a China se fortalecesse. Então é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo que nos faz crer e entender que os tempos estão sendo abreviados. Porque o amor ao dinheiro, a dominação, isso sempre existiu. Hitler quis dominar o mundo, enfim, tantos outros ao longo da história da humanidade vem querendo se sobrepor e dominar e ser dono de todas as coisas, se assentar no trono de Deus, né? Isso é do homem, o homem sem Deus, o homem corrupto, o homem que não tem temor do Senhor, ele fica tramando o tempo todo e ele está muito aliado ao amor ao dinheiro e ao poder. Então isso nós sempre vivenciamos ao longo da história. Só que hoje a gente vê que todos esses sinais eles estão acontecendo ao mesmo tempo. E além dos sinais que nós vemos na natureza, no céu, na terra, ainda há os sinais de cunho moral, psicológico, espiritual. Nós vemos aí a imoralidade crescendo, a pedofilia, o uso, as pessoas, né, usando indevidamente as questões sexuais, se apropriando inadequadamente das questões sexuais, né? O amor se esfriando, a falta de afeição natural, que é o homem com o homem, a mulher com a mulher, a apostasia, que é a incredulidade, né? E a questão das seitas, das heresias, de religiões crescendo, religiões que falam em nome de Deus, mas na sua essência não tem nada de Deus, não tem nada de cristianismo, não tem nada de amor ao próximo. Muitos líderes só pensando em riquezas, em dinheiros, em tirar dinheiro do seu rebanho e se propagar, se projetar na mídia, virar um popstar no meio espiritual. Então tudo isso a gente tem visto aí, inclusive os falsos profetas, né? Pessoas que vêm enganando o povo. E nós temos também a manifestação até nas escolas e nas universidades da depravação humana, onde as próprias escolas estão apoiando tudo aquilo que é contrário aos princípios da palavra de Deus. E a gente sempre costuma dizer isso, então, a mídia, a escola e todos os organismos sociais enfiando de goela abaixo aquilo que a palavra de Deus diz que não é moralmente correto, aquilo que quebra princípio, que impede que a gente tenha comunhão com o Senhor e perca a nossa salvação. Então muitas vidas têm se perdido dentro desse contexto da imoralidade, da incredulidade
E hoje existem grupos de adolescentes, de jovens que manifestam um pensamento único de que Deus não existe. Então isso está até em moda hoje em dia. Então isso aí é a apostasia dos últimos tempos, onde o que é a apostasia, né? É um dos sinais do retorno de Cristo e do fim do mundo. Apostar significa negar a fé, negar Jesus, negar o plano de salvação, negar que Deus criou o mundo, criou todas as coisas e que Ele deu o seu Filho por nós para morrer na cruz e que Ele é o único meio de salvação. Quando se nega isso, é se considerado um apóstata, porque isso é que é apostasia, né? Negar a fé, negar aquilo que Deus, o plano de salvação de Deus que está descrito nos evangelhos e na palavra de Deus, né? Lá em Timóteo 4, 1 e 2 nos adverte com relação a isso, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Temos que orar para que as mentes estejam saudáveis, estejam preparadas para receber o Evangelho, porque o demônio tem trabalhado nessa área, cauterizando as mentes, para que não se entenda. Quantas vezes nós falamos, olha, a pessoa está indo pelo caminho contrário à palavra de Deus, aos princípios de Deus, e você fala e ela como se não entendesse aquilo, ela continua lá na crença dela e não entende. A gente fala, como que a pessoa não entende? Está escrito na palavra de Deus, porque a mente está cauterizada. Então nós devemos orar para que Deus possa libertar essas mentes, libertar essas vidas, para que Ele possa preparar, o Espírito Santo de Deus possa preparar um terreno fértil para a gente estar pregando a palavra de Deus, né? E esse tempo é um tempo muito oportuno para a gente estar pregando a palavra de Deus, porque muitos estão com medo, estão atemorizados, não conhecem a palavra de Deus, não sabem que esses sinais são sinais dos finais dos tempos, mas que para aqueles que estão salvos não precisam se desesperar, porque antes que o mundo se acabe, Jesus vai nos retirar daqui. Então, às vezes, vem aquela preocupação na minha mente também, mas eu logo penso, logo Deus me traz à mente, olha, eu não preciso me preocupar tanto com o futuro, eu não preciso me preocupar tanto com o futuro nesta terra, eu tenho que me preocupar com o meu futuro no céu, no reino celestial, e me preparar mais para herdar o reino do que para viver nessa terra. E as pessoas têm se preparado muito para viver nessa terra, adquirem bens, propriedades e acumulam riquezas, querem ter muito dinheiro nos bancos, enfim, carros luxuosos, casas, mansões. Nada disso está proibido aos servos de Deus, ao contrário, a abundância, a prosperidade é para nós também, servos do Senhor, mas a nossa mente, a nossa preocupação não deve estar nessas coisas. Nosso coração, a nossa mente, a nossa preocupação deve estar em construirmos a nossa mansão celestial para que possamos ir morar com Jesus na glória. Esse é um tempo de nós anunciarmos que existe uma outra vida muito melhor do que essa, que nós vamos ser libertos de todo esse sofrimento quando Jesus vier buscar a sua igreja. E como eu disse, quando Jesus vier buscar a igreja, as coisas que hoje nós estamos vivendo de ruim serão muito piores ainda. Então eu espero que nós não fiquemos aqui para presenciar depois que a igreja subir. Falei na semana passada e vou voltar a repetir hoje. Não podemos nos esquecer jamais que ainda estamos vivendo o tempo da graça.
E isso é maravilhoso, é motivo de alegria para nós, sabermos que o tempo da graça é o tempo que o Espírito Santo de Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Apesar de tudo isso que eu tenho trazido aqui nos nossos estudos e dizendo, olha, é isso mesmo, é guerra, é país contra países, e fome, e peste, e doenças, enfermidades, escassez de recursos naturais. Tudo isso que eu estou colocando aqui são sinais dos finais dos tempos. Deus é fiel para cumprir a palavra de Deus. Isso vai acontecer, isso tem acontecido e vai continuar. Então, quando eu digo tudo isso, você pode falar assim, olha, então está tudo perdido. Não, não está tudo perdido. Porque todas essas aflições são para o mundo, mas o servo de Deus, ele é guardado. O servo de Deus, ele é preservado. E ao longo da história bíblica, nós temos vários ensinamentos desse. Daniel, quando foi jogado lá na cova dos leões, olha que situação desesperadora e difícil, ele poderia ter pensado assim, agora está tudo perdido. Como você pode estar pensando assim, nossa, esse tempo todo sem trabalhar, esse tempo todo trancado dentro de casa, como vou prover recursos para sobreviver? Está tudo perdido. Daniel também poderia ter pensado assim, está tudo perdido. Mas Deus foi lá e fez o impossível, fechou a boca dos leões. Então, assim Deus faz com os teus servos. Se precisar, ele fecha a boca dos leões, ele refrigera uma fornalha ardente para que você não seja atingido por nenhuma fagulha de fogo. Ele faz coisas, ele constrói, ele dá instruções para que você construa uma arca, entre dentro dela e não em frente. Não seja acometido pelo dilúvio e tantas outras coisas, tantas outras proteções e recursos que vêm de Deus para as nossas vidas. Ao longo dos tempos, o povo de Deus vem experimentado o escape, vem experimentado Deus abrir o mar, vem experimentado Deus mandar maná, vem experimentado tantas coisas que está descrito na palavra de Deus, e você e eu também vamos experimentar a providência de Deus nesses tempos difíceis. E a hora que as coisas estiverem realmente impossíveis, você pode ter certeza que você não vai estar aqui, que Deus já vai ter te levado para o paraíso. Eu creio assim, essa é a minha fé, essa é a minha esperança, que Deus jamais vai nos abandonar. E coisas muito piores descritas aqui na palavra de Deus que vão acontecer, nós não vamos vivenciar, porque Jesus vai nos buscar antes que todo o desespero, todo o pânico, toda a escassez venha sobre a terra. Então creia, meu amado, que há esperança para o povo de Deus. Convide o Espírito Santo de Deus para te trazer conforto, consolo, esperança, segurança nesses dias, e saiba que isso vai passar. Para nós, servos de Deus, vai passar rapidamente, porque para nós a providência de Deus jamais se afasta. Deus está conosco, Deus está nos guardando, nos preservando, e assim será até a volta de Cristo Jesus. Eu agradeço pela atenção e pelo estudo desta manhã, que você possa estar meditando nesses textos dos evangelhos e estar vendo que todos esses acontecimentos são grandes oportunidades para Deus operar em muitas vidas, e que eu e você sejamos canal de Deus para levar a palavra de esperança, de fé e de renovo a tantos que estão sem entender o porquê de tudo isso. A palavra de Deus responde, a palavra de Deus conforta, consola, e o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso fiel companheiro. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar conosco, porque estamos vivendo o tempo da graça. Porque estamos vivendo o tempo da graça, não vamos nos desesperar.
Não vamos nos entristecer, vamos ter paz, vamos ter esperança, porque quando chegar o tempo da falta da graça, quando o Espírito Santo de Deus subir, nós subiremos com Ele e não experimentaremos nenhuma falta da presença de Deus em nossas vidas, porque iremos morar com Ele no seu reino celestial, que está preparado para mim e para você. Tenha fé, meu amado. Vamos estar orando e abençoando a sua vida nesta manhã. Deus, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra, te agradecemos pela tua presença e pela companhia do teu Espírito Santo conosco, e te pedimos que o Senhor visite cada vida que está ouvindo este estudo nesta manhã, que o Senhor possa renovar as forças, a esperança e traga, Senhor, a paz que excede toda compreensão humana. Porque dizer que estamos tendo paz em momentos tão difíceis é mesmo para confundir toda a compreensão humana. Mas em Ti nós cremos que estamos guardados pelo Teu sangue e protegidos pelo Teu Espírito Santo. Já te louvamos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai realizar. E queremos declarar nesta manhã que o Senhor é o dono das nossas vidas e que nós te amamos, te louvamos e te adoramos neste dia e em todos os dias que o Senhor nos permitir viver na face da terra até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia de paz, tenha um dia de graça. Fique em casa e fique com a presença do Espírito Santo de Deus. Amém, querida. Deus abençoe.